A gente trouxe aqui no começo do jornal, né? O tempo está extremamente seco e a gente entra no mês de agosto, é um mês que pouco chove, o calor vai se intensificando, né? Com o fim aí do inverno, a chegada da próxima estação, e aumentam também as queimadas, a quantidade de queimadas aqui no estado, né? Vegetação muito seca, tempo muito seco. Não tá fácil a gente sentir isso, né? Vamos falar sobre este assunto aqui agora, ao vivo, com a capitã Thaís Rocha, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Tá aqui com a gente em imagens para você que nos assiste no YouTube, lá na página da Band Minas. Tudo bem, capitão? Bom dia pra senhora. Bom dia, Lucas. Eu escutei um pouco mal aí no final, não sei se deu algum problema aqui. A gente ouve bem a senhora e... perfeito. Então ótimo. Agora eu tô te ouvindo. Muito bom dia, é um prazer o Corpo de Bombeiro participar da Band News. Principalmente nesse período de estiagem que a gente está trabalhando bastante. É bom a gente estar participando, conversar, conscientizar. Todo esse trabalho não é só nosso, né? É nosso, da população também. É um esforço que deve ser coletivo, né? Não só dos senhores, né? Capitão, eu queria que a senhora trouxesse uma atualização mesmo sobre números e como é que tem sido este começo de agosto, né? A gente que mora aqui na Grande BH, com uma certa frequência a gente vê fumaça aí em diferentes pontos da região metropolitana que a gente sabe que são fumaça que é fruto aí de incêndios. Como é que tem sido esse trabalho? Tem sido dentro do esperado ou não? Sim. Realmente tem sido dentro do esperado, considerando o período. Desde o mês de abril a gente já vem se preparando, a gente já começa a trabalhar com treinamento dos militares, treinamento, utilização dos equipamentos, verificar quais as novas técnicas. Então, assim, quando começa o período de estiagem, a gente já espera que realmente vai ter uma maior incidência de incêndios florestais. Esse ano, comparado com o ano passado, 2021, a gente verifica aí que teve um decréscimo, a gente teve um pouquinho a menos, mas está só começando o período de estiagem. Então, assim, nós estamos nos primeiros dias de agosto e, como você falou, a umidade está muito baixa. Então, a possibilidade da gente ainda ter muitos focos de incêndio é muito grande. A corporação já está trabalhando bastante, estamos verificando muitos focos de incêndio, mas realmente é o esperado para o período. O capitão, tem alguma região que preocupa mais? Eu lembro que em anos anteriores, sobretudo aqui na região metropolitana, áreas no entorno de condomínios residenciais, áreas de vegetação próximas aí a residências de uma maneira geral, comunidades, trouxeram muita preocupação pela proximidade, né, do fogo a esses locais. É sempre uma preocupação? Neste ano tem sido isso também? O que acontece, Lucas? A gente verifica que 99% das causas dos incêndios florestais são causas humanas. Então, são pessoas que colocam fogo. Então, principalmente próximos às residências, às áreas onde moram as pessoas, existe uma maior incidência de incêndios florestais, porque geralmente eles iniciam próximo a rodovias, próximo às casas, e logicamente a nossa maior preocupação no sentido humano, porque é lógico que quando tiver uma área de preservação ambiental, um parque, né, igual ontem teve o Candarela que se incendiou, é uma preocupação nossa, mas quando está próximo às residências, próximo às escolas, próximo aos hospitais, sempre vai ser uma urgência maior e uma preocupação maior nesse combate. Então, a nossa atenção, principalmente o porquê se origina, que geralmente são pessoas que estão fazendo limpeza de terrenos, fazendo eliminação de lixo, e as consequências nesses locais, né, que esse incêndio florestal pode trazer para comunidades onde se inicia, né, muito próximo. Até alguns parques mesmo, a gente verifica que o início desses focos de incêndio geralmente são próximos às comunidades, são próximos às pessoas que residem. Ô, capitão, quem fala com você é Murilo. Achei interessante, a senhora trouxe um dado aí falando que 90% dos incêndios são de causa humana, né? São provocados por ação do homem. Agora eu queria que a senhora falasse um pouco disso. É considerado crime esse tipo de incêndio? Assim, e quando é um acidente e quando pode ser enquadrado como crime? Oi, Murilo, muito bom dia. Realmente, infelizmente, esses são os nossos dados, né? Que mais de 90% são realmente causas humanas. A gente tem causa espontânea, tem às vezes um vidro, mas assim, é ínfimo.
né, pela nossa experiência, pelos nossos estudos, a gente verifica que realmente são as pessoas que vão lá e, igual eu estou falando, fazem um descarte incorreto de lixo, fazem uma limpeza incorreta de um terreno e acabam causando um transtorno muito maior. Eu até brinco, assim, às vezes a gente que está sempre aí no combate, né, fala assim, gente, como é que as pessoas não se dão conta de que uma limpeza incorreta pode propagar um incêndio e pode trazer danos até para ela mesma? Ela está, às vezes, colocando um fogo num lixo e a própria casa dela pode se incendiar. Então, são situações muito complexas. E, realmente, as queimadas, elas vão ser consideradas crimes, né, esse fogo, colocar o fogo é considerado um crime. Existem algumas situações específicas do fogo controlado, até mesmo para a prevenção, existem algumas técnicas de utilização de fogo para preparar o terreno, mas aí é uma forma muito, são os bombeiros, os brigadistas que vão utilizar a construção de aceiros, às vezes um aceiro utilizando um pouco de fogo também, mas no geral é uma conduta criminalizada sim, né, colocar fogo em vegetação. Capitão, tem alguma região do estado que levanta mais preocupação nessa época do ano ou não? Isso é meio que generalizado mesmo? Ô Lucas, isso varia muito de ano para ano. A gente sempre está atento, igual estou falando, às áreas de conservação ambiental, aos parques, mas varia muito, porque o nosso estado ele tem um relevo diversificado. A gente verifica que tem mais o cerrado mesmo, mas se for fazer uma análise dos focos de incêndio, as manchas que a gente verifica sobre o comportamento dos incêndios, a gente vai trabalhando e vai modificando de ano para ano. No ano de 2021, por exemplo, teve um número muito grande de incêndios florestais no nosso estado. Até se a gente verificar e comparar com 2020, com 2022 e até o que está acontecendo esse ano. Esse ano a gente estava até esperando um número maior de incêndios florestais, porque teve muita chuva em maio, então a gente estava com uma vegetação mais densa, essa umidade do ar, né, o fenômeno El Niño, mas até agora o combate já começou efetivamente, mas ainda não pôde se comparar a esse ano de 2021, então é muito sazonal essa questão do incêndio florestal. A gente está sempre nos preparando dentro de todo o estado, fazendo uma análise georreferenciada de como é que estão esses incêndios, como é que está esse comportamento para preparar, mas realmente varia muito tendo em vista as condições climáticas de cada região. Capitã, queria fazer uma última pergunta para a senhora a respeito do combate direto mesmo aos focos de incêndio. A gente vê quando pegam os grandes parques, por exemplo, muita dificuldade para poder combater esses incêndios, tanto pelas extensões, né? Às vezes o acesso, a questão climática também, vento, né? Acaba ajudando a alastrar muito as chamas de forma muito rápida. Eu queria saber um pouco de estrutura do Corpo de Bombeiro hoje, vamos dizer, de tecnologia também que tem hoje para enfrentamento desses grandes incêndios. Então, além dessa questão do georreferenciamento, né, que eu falei, nesse período a gente acaba, além de fazer todo o treinamento, porque a gente tem as ações de preparação para o período de estiagem, que já se inicia ali no mês de abril, no mês de maio, para que a gente esteja em condições de resposta a partir dos meses de julho, dos meses de agosto e setembro, que geralmente a gente vê um pico mesmo de atendimento. Mas para reforçar, a gente tem um aluguel de algumas aeronaves também, aquele avião Air Tractor, justamente para auxiliar nesse combate. E o aluguel também de algumas caminhonetes, que elas conseguem justamente isso que você falou, Murilo, acessar esses terrenos, que são muitas vezes irregulares. Então, além do transporte de tropa, que as aeronaves nos proporcionam, uma facilitação, também essa questão da utilização de água para poder acessar alguns locais que são de maior complexidade, a gente tem também esse aluguel de caminhonetes, que são brancas, mas geralmente estão plotadas com o símbolo do bombeiro, com bombeiros fardados lá dentro, com fardamento laranja, que a gente consegue identificar, e a gente também utiliza esse aluguel, né, além de todo o efetivo administrativo, está à disposição também, porque a gente sabe que é uma demanda muito maior de atendimento nesse período. Então, além de todo o treinamento, de técnicas que a gente tem buscado, a gente tem um reforço de equipamentos, aeronaves e viaturas também para o período. São 9h56, a gente conversou aqui na Band News FM com a porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, capitão Thaís Rocha. Capitão, muito obrigado, viu, pela disponibilidade, sei que a agenda está apertada e até uma próxima oportunidade.
Lucas, a gente que agradece, lembrando também que é muito importante a população se conscientizar do seu papel de autoproteção. Então, só isso que a gente reforça. Estamos sempre prontos para ajudar, mas a responsabilidade ela é mútua, né? Tanto do Corpo de Bombeiros como Estado, tanto da população, para que esse número se reduza. Muito obrigado, bom trabalho aí para os senhores.